Meus irmãos, eu saúdo a todos os amados com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós nos encontramos por demais felizes porque a Igreja Presbiteriana de Juazeiro do Norte está completando o seu 30º ano de organização eclesiástica. E nós somos convidados pelo reverendo Marcos Aurélio para prepararmos uma palavra devocional para toda a igreja. Por isso eu convido os amados neste momento para que abram as vossas Bíblias no texto de João, capítulo 1, versos de 43 a 46. Diz assim a palavra de Deus. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Vamos orar, amados. Obrigado, Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra e assim nós suplicamos, nós clamamos, seja com todos nós. Toca-nos e edifica-nos. Abençoe toda a Tua Igreja Presbiteriana de Juazeiro do Norte. Nós assim suplicamos, Senhor, por Cristo Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Aleluia. Amém. Meus irmãos, nós podemos observar, segundo as Escrituras, que o Senhor Jesus Cristo foi o maior evangelista que já existiu. E Filipe, citado aqui no texto, foi um dos seus discípulos. Através da vida de Filipe, segundo tal texto e segundo outros textos das Escrituras, Deus nos ensina como nós devemos evangelizar. A primeira coisa que nós devemos saber, amados, e Deus nos orienta quanto a isto, é qual deve ser a mensagem pregada por nós. A nossa mensagem, ela deve ser a mesma mensagem de Filipe. Filipe anunciou a Jesus Cristo segundo as Escrituras. Como ele mesmo diz no texto, Jesus, anunciado por Moisés, anunciado pelos profetas. Jesus foi o cerne da mensagem de Filipe e deve ser também o centro de toda a nossa pregação. Nós devemos anunciar, evangelizar, pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Cristo, amados, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele é a nossa mensagem. Jesus é o cerne das Escrituras. Ele deve ser pregado por nós, porque só há salvação em Jesus Cristo. Segundo, meus irmãos, nós também podemos tirar uma outra lição. A quem nós devemos pregar a palavra de Deus? A quem nós devemos pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Segundo este texto, nós vamos ver que Filipe, ele vai até Natanael. Ele o encontra e ele anuncia a Jesus Cristo. Nós vamos ver que Natanael era alguém conhecido de Filipe. Filipe anuncia a um amigo a palavra de Deus. Mas não só a um amigo. Nós vamos ver, segundo os textos das Escrituras Sacras, que Filipe anuncia também o Evangelho aos samaritanos, que eram hostilizados pelos judeus, o próprio povo de Filipe. Mas não para por aí. Filipe também anunciou a palavra ao eunuco, quando lhe ensinou as Escrituras Sacras, quando explicou a ele o texto sobre o qual ele tinha alguma dúvida. Nós vamos ver, meus amados, que nós devemos pregar o Evangelho, não só às pessoas que conhecemos, mas também às pessoas estranhas a nós. Isto significa que nós devemos pregar o Evangelho a todas as pessoas. Qualquer ser humano que se aproxime de nós é um alvo da pregação do Evangelho. Nós temos que anunciar o Evangelho a todas as pessoas. E terceiro, amados,
nós vamos ver, segundo o texto, que as críticas vão vir quando nós pregarmos o Evangelho. Natanael foi muito duro com Filipe, quando disse a Filipe: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Meus amados, a crítica de Natanael foi sobre o Senhor Jesus Cristo, a própria mensagem de Filipe. Mas Filipe soube lidar com a crítica. Por quê? Porque Natanael é muito importante para o reino dos céus. Natanael é muito importante para Deus. Por isso, Filipe pregou a palavra de Deus a ele. Filipe não se preocupou com as críticas. O que Filipe fez? Filipe tomou Natanael pela mão e levou-o até o Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós devemos fazer. Precisamos aprender a lidar com as críticas da mesma forma que Filipe. Veja como as críticas mudaram. Ao invés de Filipe, mais uma vez repetir: de Nazaré pode sair alguma coisa boa, Filipe vai dizer ao próprio Senhor Jesus, no verso 49, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus é quem muda as críticas lançadas sobre nós, quando nós levamos as pessoas até Ele. O que eu tenho a dizer para a Igreja Presbiteriana de Juazeiro do Norte? Meus amados, os amados estão experimentando 30 anos de organização eclesiástica. E eu digo para os irmãos, são 30 anos de evangelismo em Juazeiro do Norte. Mas a Igreja Presbiteriana de Juazeiro ainda tem muito o que pregar. Porque em tal cidade ainda há muitas almas que precisam ser salvas pelo poder do Evangelho. Pregue a palavra. Anuncie a verdade. Jesus Cristo, segundo as Escrituras. Pregue a todas as pessoas que você encontrar. Anuncie o Evangelho a todos aqueles que se aproximarem de você. Ou vá ao encontro das pessoas, como Filipe fez, indo ao encontro dos samaritanos, indo ao encontro do eunuco, como foi direcionado pelo próprio Espírito Santo. Anuncie a palavra. Não se preocupe com as críticas, porque Deus é quem vai mudar a voz daqueles que criticam a igreja, que criticam o Evangelho, que criticam o Senhor Jesus. Deus vai fazer com que as pessoas mesmas que nos criticam mudem as palavras, dizendo: Jesus é o Messias, é o filho de Davi. Jesus é o rei de Israel, é o nosso Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus seja com você e que através de você, Deus acresça a igreja de Juazeiro do Norte muitas almas daqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo para ser alcançado pela pregação do Evangelho, por seu intermédio. Que Deus abençoe toda a igreja de Juazeiro do Norte. Um forte abraço a todos os amados e parabéns. Deus abençoe.